Fala, cachorreiro! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Distrito K9. Hoje, convidado super especial, mas antes de eu te falar quem é, eu quero dizer que a gente tem um cupom de desconto, 10% de desconto, lá no site da Black Dog. Tá aqui na descrição. Vai lá e confere. Tem coleira, tem guia, tem peitoral, tem todo o equipamento que você precisa para treinar o seu cão com conforto e segurança. Então é isso aí, deixa seu like, compartilha e comenta aí se você gostou do episódio de hoje. Falou, vamos nessa. Então é isso, pessoal. Vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho aqui duas figuras ilustres. No seu canto direito da tela, temos aqui o adestrador Lucão. O homem, além de adestrador, só das feras de Brasília, ele também é operador K9. É isso aí. E no seu canto esquerdo, temos aqui o meu amigo Eliesley Silva, do canil Casa Silva. Meus amigos, sejam bem-vindos. Valeu, Netão. Tamo junto. Valeu. Pessoal, essa dupla aqui tem um conhecimento muito rico numa raça que ainda é pouco conhecida, então a gente vai ter o privilégio de hoje aprender mais sobre o Bull Mastiff. E eu vou começar então com o meu amigo Eliesley. Eliesley, por que Bull Mastiff? Pois é, cara. Antes de falar por que Bull Mastiff, eu vou falar por que Lucão. Por que o Lucão está aqui nesse episódio? É uma raça pouco conhecida no Brasil. Então, quando eu comecei a formar o meu plantel, o desafio era escolher um treinador que pudesse tratar os Bull Mastiffs enquanto Bull Mastiffs. Porque é uma raça que tem algumas peculiaridades que a gente vai explorar aqui ao longo do podcast. E então eu fui nessa minha toada buscar adestradores. Depois de entrevistar 6 indivíduos, cheguei ao Lucão. O Lucão foi o sujeito que eu disse, esse aqui sim vai saber trabalhar com os meus cães. Então, a minha evolução de conhecimento sobre a raça, sobretudo no aspecto do adestramento, ela se deu exatamente com a participação do Lucão. Então, eu brinco que o Lucão é quase meu sócio hoje na criação, porque é impossível falar sobre os meus cães sem contar com essa contribuição que ele tem a dar, com esse olhar mais técnico de adestramento. Então é isso. Lucão, diga aí alguma coisa. Não, eu achei bem interessante quando ele me chamou para treinar os Bull Mastiffs, né? E ele já veio com a mentalidade de criador, no intuito de não só preparar os cães para a função, mas buscar ali aqueles indivíduos que tivessem um perfil mais adequado para o trabalho de guarda, né? Então, assim que a gente fez o primeiro treino, já vimos ali que tinha um projeto grande pela frente, até pela ideia de se resgatar o temperamento do Bull Mastiff, de priorizar o temperamento dentro de uma seleção, né? E eu entendo que esse trabalho é único, assim, em nível mundial, né? Porque não se tem um volume de Bull Mastiffs trabalhando assim, até onde a gente sabe, é ínfimo, né? Então, a criação é mais voltada para a exposição. E o Eli, sim, fico muito satisfeito de estar participando desse projeto grande, assim, dentro da sinofilia, que é trazer um temperamento mais forte e mais adequado para o Bull Mastiff, né? Então, para mim, participar disso aí é um prazer grande, Eli. Maravilha. Tá, mas até aí eu não entendi ainda. Por que não presa canário? Por que não canicorso? Por que não dog brasileiro? Por que Bull Mastiff? Bem, eu sempre digo que raça canina, cada um escolhe mais ou menos como time de futebol. Quando você diz, olha, esse time é o time que eu gosto, ponto final, não importa, você não vai ficar fazendo comparações, porque, enfim, é aquele time que te agrada. Um cão funcional, na minha concepção, antes de tudo, ele precisa ser um ser querido. Ou seja, a pessoa que tem um cão funcional, ele tem que gostar de cachorro em primeiro lugar. Ele tem que ter aquela satisfação de ter o cão, de interagir, de cuidar daquele bicho. E aí, como um plus, além do retorno emocional que um cachorro dá com as interações que ele tem com as pessoas, é apresentar um trabalho que pode ser de guarda territorial, de proteção pessoal e por aí vai. Então, já que o que move qualquer pessoa é o prazer de estar com o cão, o Bull Mastiff me pegou exatamente por isso. Eu já tinha tido cães de outras raças, que eu não vou citar porque eu não quero criar exatamente essa comparação. Não, mas nós vamos comparar sim, por isso que eu já citei. Olha aí o Neto arrumando treta pra mim aí depois. Então,
eu tive o primeiro Bull Mastiff, que foi assim uma aquisição muito esperada na minha vida, porque eu fiquei alimentando o desejo de ter a raça, mas não havia indivíduos disponíveis. Quando surgiu uma oportunidade, eu comprei e eu me apaixonei pelo cachorro, sabe? Todos os dias eu falava, cara, que cachorro massa, que cachorro interessante. E aí, exatamente o que me despertou? Cara, os filhotes são extremamente tranquilos. Sabe, são cães que, mesmo quando você passa o dia fora, que você chega, eles não ficam extremamente eufóricos, querendo pular em você e aquela algazarra toda, que algumas pessoas vão dizer, olha, eu gosto muito disso, é dessa farra. Eu também gosto, mas eu chego de casa, de terno e gravata, em casa, desço do carro, eu não posso ter um cão que me receba filhote ainda, né, com esse grau de felicidade, vamos dizer assim. Então, é um cachorro mais tranquilo, é um cachorro que se adapta muito bem ao meu perfil, é um cão que não tem tanta exigência de atividade física, é um cão que late pouquíssimo. Então, assim, hoje eu tenho experimentado uma versão de Bull Mastiffs que latem um pouco mais, porque eu tenho 7 indivíduos na minha casa, então um acaba estimulando o outro. Mas, assim, numa situação em que o indivíduo esteja num grupo menor, cara, se eu ouvir um Mastiff latir, você pode ter certeza que alguma coisa muito fora da rotina dele está acontecendo naquele ambiente. Então, acho que a sucessão desses fatores me fez me apaixonar pelo Bull Mastiff. E a delas eu sempre digo, cara, para mim, aí é uma questão pessoal. Ter um cão é como uma terapia para tudo que eu faço do meu trabalho, às vezes estressante, eu chegar em casa, sentar no jardim e ficar olhando, observando, simplesmente aquele cachorro dar um passeio. O Bull Mastiff para mim é esse sossego mental e eu curto muito a raça por conta disso. Elias, mas o Bull Mastiff não é uma raça, as pessoas não conhecem tanto. Como é que você chegou nela? Foi na Cães e Companhia? Foi no cinema? Onde é que você achou esse Bull Mastiff? Cara, por incrível que pareça, quando eu me mudei para o Jardim Botânico, eu comprei uma casa e a pessoa deixou para trás umas coisas. E tinha lá um catálogo como se fosse um guia de raças, um negócio assim, 300 páginas. E eles, seguindo aquela mesma linha da CBKC, da FCI, eles separam os cachorros por grupos. Então eu cheguei lá, o grupo dos molossos, boiadeiros, sei lá o que mais, e fui vendo as raças. E quando eu cheguei no Bull Mastiff, que eles disseram, olha, é um cão muito seguro, é um cão muito tranquilo, é um cão bastante silencioso. E eu olhei o cachorro e falei, cara, que cachorro bonito. E aí fui buscar no Google mais informações sobre a raça. E foi aí que eu falei, poxa, eu quero ter esse cão. Foi uma paixão à primeira vista, eu diria. E foi exatamente num guia de raças, uma revista física. Pasme, existia isso ainda. Como os velhos incas faziam. Exatamente. Lucão, você já tinha visto algum Bull Mastiff, já tinha treinado antes de você passar no processo seletivo aí da Casa Silva? No concurso, né? Eu já tinha visto em exposições, né? Eu já fui em algumas exposições de conformação. Eu já tinha visto lá, dentre outras raças assim menos frequentes, né? Já tinha visto, mas trabalhar com algum, não. Nunca tinha treinado nenhum Bull Mastiff. E quando você foi treinar, você pegou esse desafio, você foi em busca de informação, você achou muito material? Eu já tive a curiosidade de pesquisar Bull Mastiff, vídeo de treino, não encontrei tanto. Você conseguiu achar? Como é que foi essa teu estudo, tua pesquisa para trabalhar com essa raça? Eu comecei nos cães de guarda muito mais dentro do estudo, né? A prática, ela veio um pouquinho depois. Eu comecei em 2007, aí ali na época do Orkut, aí tinha as comunidades de cães de guarda lá do meu amigo Henricão, e aí tinha muito material teórico para a gente poder absorver. Você tinha como conversar com vários adestradores do Brasil inteiro. Então ali eu já comecei a entender o que a gente chamava mais de drive ao invés de impulso, né? De caça, defesa, essas coisas. E ali eu tive acesso a um material teórico, um texto muito bem escrito pelo André Coultre, do Canil Onceiro Paulista, e ali já trazia toda uma história do Bull Mastiff. E eu guardei esse texto e reli ele. Eu achava muito interessante. Então, eu já cheguei com essa bagagem do que era, em tese, o Bull Mastiff, né? Uma interrupção aí, Lucão. Esse texto está disponível no nosso site. O André Coultre gentilmente nos cedeu. Então, quem quiser depois procurar canilcasasilva.com.br, quando ele clicar no link Bull Mastiff para falar sobre a raça, ele vai encontrar lá a íntegra. São 4 artigos com fotos, apanhados históricos, relatos de ingleses do século XIX. É um material assim muito Excelente. interessante. O André é um nerd da sinofilia, né? Ele tem
muito material assim, e aí ali eu já tive acesso, mas não tive acesso a um Bull Mastiff trabalhando, isso aí é raríssimo, né? Aí fui ver realmente assim um espécime trabalhando na prática ali, treinando os cães do Elínio. Eliezer, conta pra gente a história do Bull Mastiff, que eu já vi você contando e ela é bem curiosa. Antes de contar a história, eu tenho que fazer uma advertência para as pessoas entenderem que a história do Bull Mastiff, ela é um indicador de como esse cão funcionou no passado e que contém vestígios na atualidade. Por quê? Porque o que guiou a seleção do Bull Mastiff na Inglaterra no século XIX não guia mais as pessoas no século XXI. Então, o uso daquele cão no passado ficou no passado, porque já não se usa mais assim. Então, não quer dizer que eu vou contar essa história, a pessoa vai dizer, então quer dizer que um Bull Mastiff vai agir exatamente assim? Não. Significa que a gênese dele parte desse ponto de partida, mas que agora a gente tem cão adaptado a outras necessidades humanas, que é a guarda territorial e a proteção pessoal. Enfim, qual é a história? Na Inglaterra do século XIX, havia muita fome e muita gente caçava para intuitos até de subsistência, outros até para, enfim, exportação de espécies na época, né, em navios, etc. Então, o governo inglês publicou uma série de leis muito rígidas proibindo a caça. O grande proprietário de terras ou proprietário de reservas de caças, que eram ambientes em que a caça de determinadas espécies era permitida, mas de outras não, precisava se proteger. Já que a lei punia severamente, até com pena de morte, ele tinha que evitar que caçadores furtivos entrassem em sua propriedade para cometer o crime. Então, esse sujeito contrata lá um guarda-caças, um gamekeeper, para fazer esse trabalho. E, obviamente, como qualquer guarda-caças, ele precisava de um cão que atendesse às necessidades para aquela função. E esse cão não existia na Inglaterra. E aí, depois de muitas cruzas de várias raças, conseguiram chegar a um cruzamento que se demonstrou satisfatório. O antigo Mastiff inglês, que é o antigo, não é esse Mastiff inglês de hoje, porque esse de hoje é uma raça reconstruída no pós-guerra, 1945. Então, é o antigo Bull Mastiff inglês com o antigo Bulldog inglês, que também não tem nada a ver com o Bulldog atual. Ele seria um tipo mais assemelhado ao Pitbull. Então, uma mescla como essa, inclusive lá no artigo do André Coultre, ele estabelece lá um possível roteiro de, olha, eu cruzei esse com esse, do F1 eu voltei, e em percentual se chegou a alguma coisa em torno de 60% Mastiff, 40% Bulldog antigo, Bulldog inglês. O Mastiff era um cão que traria estrutura, traria peso para o cão conseguir aprender a capturar uma pessoa e segurar essa pessoa, e um temperamento equilibrado, uma certa docilidade, porque o cão também não podia ser fatal, porque o grande proprietário de terras estava ali tentando evitar um crime, a caça ilegal, mas ele não podia evitar esse crime praticando um mais grave, que é o homicídio, matando o invasor. Então ele precisava de um cão que fosse forte o suficiente para capturar, mas não que fosse agressivo o suficiente para matar. Então, essa contribuição do Mastiff inglês. Já do Bulldog, é um cão que tem muito mais agressividade, é um cão que tem mais ímpeto, e aí desse cruzamento surge o Bull Mastiff. Atualmente, o Bull Mastiff, acho que, principalmente na Europa, países que são muito seguros, perdeu-se aquela necessidade de cães que fossem realmente defensores de território, porque essa demanda acabou se reduzindo muito. Então, o Bull Mastiff tem sido um cão usado mais como pet. Mas, nos Estados Unidos, que é um país que já tem uma história diferente de proteção à propriedade privada, você já vê cães lá com um temperamento mais voltado para a guarda. Porém, já concluindo esse raciocínio, a genética ela permanece a mesma. Então, mesmo dentre os bulls que são criados para exposição, você vai ter indivíduos que vão demonstrar uma agressividade, uma proteção adequada para a função. E a mesma coisa, mesmo aqueles que criam pensando em cães mais funcionais, ele vai ter ali alguns indivíduos que não vão se enquadrar. No mundo inteiro, os criadores de Bull Mastiff são, de forma geral, voltados para a exposição de beleza. Quando eu entrei na raça, eu nunca tive esse tipo de intenção com exposições. O que eu queria e quero, e graças a Deus a gente está avançando, é lento porque é um trabalho de seleção genética. A gente quer um cão que seja funcional, mas que não tenha uma agressividade descontrolada que em algum momento possa representar uma ameaça para pessoas que frequentam a casa.
E essa é a ideia da nossa criação e é nisso que o Lucão está me ajudando. Lucão, você sabe que eu já tive um Bull Mastiff, já comentei com vocês? Comentou num treino lá. O Bull Mastiff, na época que eu tinha, isso foi, tem 20 anos, mais de 20 anos, tinha uma particularidade que eu quero ver se depois desses 20 anos mudou. Eu me lembro que eu saía com eles, ninguém entendia que cachorro era aquele. Isso aqui é um pitbull que cresceu demais, é um pitbull gigante. Cruzou quem com quem aqui. E eu achava isso incrível, porque gerava sim, ninguém consegue definir, ninguém sabe dizer se é bonzinho, se é mal, se é aquilo. E passados esses 20 anos, quando você sai com os Bull Mastiffs, que você vai treinar, quando você fala, as pessoas conhecem a raça, os outros treinadores te passam informação sobre outros cães que treinaram. Como é que é a percepção do público que sabe que você treina um Bull Mastiff? Geralmente a pessoa que é leiga, ela mais ou menos a metade tem uma noção do que é um Bull Mastiff e a outra metade fica curioso, dessa forma que você falou. Fica sem saber, mas como é que é esse cachorro? Ele é grande e tal, fica desse jeito. E com relação aos treinadores, muitos vêm me perguntar como é o temperamento, como é que são os impulsos daquele cão, porque é difícil realmente você encontrar um Bull Mastiff para treinar. Muitas vezes você treina para obediência, para uma coisa pet, né? Um trabalho que eu também faço, de repente não destruir as coisas, fazer necessidades no local, não fugir no portão, mas quase que nunca eu não conheço assim um outro treinador que tenha, aqui no Brasil, que tenha tido um desenvolvimento frequente e constante com o Bull Mastiffs. Deve ter, né? Porque acaba que em algum lugar alguém deve ter trabalhado, mas eu não tenho esse contato, nunca tive, assim. Eu como, assim, eu não tenho, até entrar nesse projeto da criação, eu não tinha contato com pessoas do ramo. Então, meu contato quase sempre era com pessoas completamente leigas. Ele é muito confundido com fila brasileiro, para quem é leigo. Aí eu sempre mostro as duas fotos e a pessoa não, realmente... É porque a pelagem é semelhante, de fato. Alguns filas têm uma máscara negra bem marcante, então as pessoas confundem. Eu digo que é um cão que é exclusivo. Eu digo, olha, se você vai passear com seu Bull Mastiff, você tem que entender que todo mundo vai querer chegar perto dele, porque ele é um cachorro que, embora grande, ele transmite uma docilidade, uma fofura, por assim dizer. Então, a gente teve a oportunidade de participar lá do Arraial do Dom Délios, e aí tinham cães lá de todas as raças, assim. O Chico, que foi quem eu levei de longe, assim, foi um dos cães mais admirados. Eu percebi pelas pessoas, todo mundo, nossa, e tal. Muita gente assim, olha, já tinha ouvido falar, nunca tinha visto um exemplar. Então, é uma experiência legal, assim, é como você sair com uma celebridade, assim, toda hora alguém tá paparicando. Gera uma curiosidade muito grande, né? Mas me diga uma coisa, vamos falar de trabalho agora, que afinal de contas essa dupla está reunida para fazer do Bull Mastiff um cão de trabalho, um cão funcional, não só mais um pet. Qual que é o desafio de transformar essa raça que a princípio vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, pelo menos, mais para linhagem de exposição, de estrutura, pegar agora e começar um trabalho de um viés funcional? Quais são os desafios? Eu vou falar do ponto de vista de um proprietário e o Lucão do ponto de vista do adestramento, dos impulsos. Bem, o meu desafio é que o meu Bull Mastiff seja um cão efetivo, ou seja, que ele seja um cão destemido, que ele não tenha medo de, se deparando com ameaça, ele ir adiante, e ele cumpre a função dele se ele impedir a tentativa de invasão à propriedade. Ou seja, o sujeito olha e diz, não, eu não vou entrar ali, aquele cachorro está muito grande, eu tô fora, vou buscar outra opção. Esse é o desafio. E nos treinos de proteção, o desafio é talvez a gente não aguçar essa agressividade a ponto de ele se tornar um cão muito agressivo. Porque eu penso, se a gente quer que ele seja muito agressivo, a gente não precisa de um Bull Mastiff. A gente já tem outras raças que são nitidamente agressivas. O que a gente quer é exatamente buscar uma opção para aquela pessoa que tem muito medo, que são as pessoas que me procuram. Todo mundo que me procura geralmente é uma família que tem filhos e as pessoas, olha, eu tenho medo de cães que, enfim, será que ele vai atacar a gente? E geralmente, Lucão, olha que interessante, quando a pessoa pergunta assim, ele precisa de adestramento? Eu digo, claro, todo cão precisa de adestramento. E a pessoa,
Nossa, eu falei, não, calma, deixa eu explicar. Quando eu falo que ele precisa de adestramento, não é que senão ele vai te atacar, senão ele vai comer o braço do teu filho. Não, isso não vai acontecer. Ele é leal à família. Ele precisa de adestramento porque ele precisa se comportar, ele precisa ser preparado para exercer a guarda. Então ele precisa por uma série de elementos positivos. Não porque ele seja um cão que, se não adestrado, ele vai representar uma ameaça para casa. Então eu acho que esse é o nosso grande desafio. E você, Lucão, como treinador, qual é o desafio de trabalhar essa raça do ponto de vista funcional? Você trazer uma raça assim que não levava tanto em consideração os impulsos e começar a fazer isso é um desafio e leva algumas gerações, né? E o treino, ele tem, no caso específico para um criador, ele tem uma função avaliativa no sentido que você treinando vários exemplares, você consegue identificar ali aquele exemplar em vários contextos, o que ele traz da sua genética. E assim você consegue embasar melhor as escolhas do criador, né? Então, a gente faz um trabalho lá, não só pensando em preparar para a função, mas também ver qual é o melhor, qual é o padreador ideal, qual a matriz ideal para o perfil que ele precisa, né? Então a gente vai avaliar os impulsos. Muitas vezes a gente, como treinador, traz um viés um pouco da proteção dos lupoides, do esporte, da polícia, né? E a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai trabalhar os cães num contexto de guarda. E aí os impulsos para esse tipo de função são outros, né? Então a gente faz uma avaliação, sim, do impulso de caça, mas eu entendo que não é a prioridade dentro do trabalho de guarda, né? Mas outros impulsos, como o nervo, como a agressão, né? O food drive poderia ser alguma coisa interessante? Também pode, é bem-vindo sempre para você fazer uma obediência, né? Mas o trabalho de guarda, ele precisa basicamente de nervo e agressão, né? Além disso, outras coisas do tipo uma dominância controlada, né? Não pode ser um cão extremamente dominante, porque pode representar ali algum risco exatamente para a família. E nesse aspecto, assim, eu acho que o Bull Mastiff se enquadra muito bem na família brasileira comum. É um cão que vai bem para a família, assim, muitas vezes a gente trabalhando com cães muito intensos, o cão costuma redirecionar no condutor, né? Quando ele está muito numa emoção muito alta, né? E isso nunca aconteceu lá com os cães do Eli e dá para você ver que nem passa pela cabeça do cão redirecionar para o Eli e morder ele, mas você vê que o cão funciona como uma dupla com ele nos treinos que estão os dois juntos, né? Porque a gente faz vários tipos de treinos justamente para fazer essa avaliação genética, né? A gente faz com ele junto, faz com ele afastado lá dentro de casa, que é como o cão de guarda vai trabalhar, né? A gente faz com bite, com manga, sem proteção nenhuma para verificar o foco na pessoa, né? Então, dentro de todos esses trabalhos aí, a gente faz essa avaliação para embasar as decisões do criador, né? Oi, Leslie, você tem, acho que são 7, né, cães. Eu digo que eu tenho 7 porque a minha última importação está chegando agora por volta do dia 27 de novembro, que é uma fêmea tigrada, e com ela a gente completa esse número de 7 cães na minha casa. 7 cães. Isso. Avaliando os 7 cães, assim, você vê que eles têm o temperamento deles é homogêneo, assim, todos têm um temperamento muito parecido, ou você vê, tem uma diferença dependendo se vê um cão que vem de fora, se acho que você trouxe da Argentina, você vê diferença ou não? Ou eles têm um padrão que você identifica lá? O Bull Mastiff é uma raça bem homogênea. Até mesmo quando a gente faz ali a lista de pessoas que vai escolher os filhotes da ninhada, tem sempre aquele negócio, primeira escolha, não sei o quê. Mas, basicamente, você olha, eles são muito parecidos uns com os outros, até, eu tô falando morfologicamente. Em matéria de comportamento, os cães que eu tenho hoje são muito parecidos. Eu importei no mês de agosto agora de 2023 um macho, um filhote da Argentina, mas ele tem 6 meses, então eu ainda não posso dizer que do ponto de vista do temperamento ele é assim ou assado, porque não é o momento dessa avaliação. Mas os cães que já estão adultos, eles são muito parelhos, tá? E até um lance interessante que o Lucão estava falando, de repente você já quer entrar nas comparações com outras raças, o que eu diria que, assim, que é o grande diferencial do Bull Mastiff? Alguns vão dizer, poxa, isso é legal, outros vão dizer, não, isso não é legal. É que é um cão
que faz uma guarda mais voltada para a defesa do que para o ataque. Então não é um cão que você parou no portão, ele já vai para cima com tudo. Ele é um cão que chega e se impõe e observa. E isso pra gente, pra mim, pra minha família, é a vantagem. Porque a gente passou por um episódio que poderia ter sido trágico. Meu cão estava solto na garagem e eu estava esperando uma pessoa para vir fazer uma instalação de uma cortina, só que era uma cortina muito alta, no pé direito da casa. Quando ela chegou, ela tocou o interfone, eu peguei o Chico, coloquei na área lateral da casa, que é uma área de serviço. E essa área lateral tem um acesso à garagem por uma porta. Então, coloquei o Chico lá, tranquei a porta. Abri o portão para o sujeito entrar. Ele veio com uma escada enorme. Eu falei, não, então pode entrar. E dei a passagem para ele ir na frente. Nisso, eu cometi um vacilo. Eu esqueci que a área onde eu coloquei o Chico, ela entra pela garagem, nessa área, mas sai da área entrando na cozinha. E a porta da cozinha ficou aberta. Quando o sujeito chegou no meio da sala, ele ficou exatamente de frente com a porta da cozinha. Eu, atrás dele, uns 3 passos, ouvi o Chico. Um latido. Corri lá, falei, Chico, ok, não briguei com ele, mas fechei a porta. Então, você vê, é um cão que observou aquela ameaça, ele deu um latido, e aí a gente não sabe o que aconteceria na sequência. E o cara pediu pra usar o banheiro na sequência. Com certeza. Trocar a cueca e seguir a vida, hein? Cara, ele ficou assim, eu acho que ele adotou a postura talvez mais conservadora. Ele parou e assim, deu aqueles 3 segundos que eu acho que a vida dele passou diante dos olhos. E foi isso que aconteceu. Então, é um cão que pensa antes de atacar. E pra mim isso é um negócio muito legal. Tá, mas se fosse um bandido, você queria que ele rasgasse no meio, né? Com certeza. O problema é que tá eu não... treinando pra isso, né? Não, mas olha só. Não, mas então, eu acho que mesmo se fosse um bandido, a postura dele, no primeiro momento, seria assim, cara, e aí? Você vai fazer o quê? Não é um cão que, de todo modo, já acabou de ver, parte pra cima. Pô, se fosse um bandido, eu queria que ele morresse abduzido do lado de fora da casa, mas a gente não tem bola de cristal. Pode ser o bandido hoje, amanhã pode ser um prestador de serviços que, às vezes, inadvertidamente se depara com o cão. Então, eu tenho sempre essa visão. Eu acho que quem mora numa casa tem que ter cerca elétrica, tem que ter câmera, tem que ter alarme e tem que ter um cachorro, porque o cachorro ele vai ser mais um dos reforços que a gente vai oferecer para desincentivar. Não dá para colocar na conta do cachorro a segurança de toda uma casa, né? Mas o Eli fala isso, mas assusta, viu? Você chega na casa dele lá, o cão major dele, chega lá no portão, intimida bastante, viu? A gente tem um amigo, o Lucão conhece, o Berg. Berg? É lá de Tocantins. Ele tava lá no nosso primeiro evento lá. Uma vez a gente trouxe ele aqui para fazer um seminário, e ele, sobre cães para vigilância. E ele falou algo que fez muito sentido para mim nesse seminário. Ele falou que o bom cão de vigilância, se ele tiver que morder, porque deu errado. Porque o certo mesmo seria ele já impedir que o cara entrasse, já intimidasse a ponto do cara não entrar. E me parece que o Bull Mastiff tem muito isso, né? Porque você vai chegar, vamos dizer, o suposto invasor, a hora que ele parar no portão, ver o tamanho daquele cachorro. Se não chegar, o cachorro não vai chegar abanando o rabo para ele, vai estabelecer um limite. Eu acho que já é o suficiente para um bom trabalho de guarda, né? Eu tenho 15 anos trabalhando em segurança pública e sempre que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que cometeram furtos e roubos, né? E as oportunidades foram imensas durante esses 15 anos, eu sempre trouxe essa questão dos cães, porque eu já mexia com cães antes, né? E a fala foi sempre nesse sentido de dissuasão, né? E muitas vezes você vê o cão evitou um roubo e você nem ficou sabendo, né? Nunca vai entrar na estatística, né? Nunca vai entrar na estatística. Os crimes que foram impedidos. Evitados. Isso a gente participa de um grupo com outras pessoas que têm Bull Mastiff em todo o Brasil. E aí uma pessoa comentando, nossa, meu cachorro é super dócil e tranquilo. Um dia, de madrugada, eu ouvi ele latindo. Aí eu olhei fora assim, não consegui notar nada demais. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha uma calça de jeans toda rasgada. E suja. É exatamente isso. E eu sou muito sensato, cara, em relação a como
apresentar o Bull Mastiff para quem se interessa. Por exemplo, eu deixei recentemente de vender um filhote para um cara que mora num bairro em São Paulo, próximo da Cracolândia. E eu falei, amigo, como é o seu bairro? Ele falou, cara, um bairro bem perigoso, ele tá próximo da Cracolândia, às vezes o nego passa aqui alucinado. Eu falei, cara, quer um conselho? Compra outra raça. Porque você precisa de um cachorro ultra agressivo, que você vai lidar com um elemento que não é comum. Ah, é. O noiado. Porque um ser humano sóbrio olha a ameaça e se esquiva. Agora, o cara que tá sob efeito alucinógeno, meu amigo, ele vai topar cada coisa. E aí você efetivamente não sabe o que vai acontecer. Então, pega uma raça que seja mais apimentada. Pega um Mali maluco. Exatamente isso. Puro e moreno. E eu sou muito tranquilo com isso, cara. Eu não fico disputando, ai, que meu cão é o melhor. Cara, pra quem ele é o melhor? Pra mim ele é o melhor e pra muita gente que compra. Agora, pra todo mundo? Não. Não vai ser pra todo mundo. Não vai agradar a todos. E, incrivelmente, vários criadores no Brasil já apresentaram relatos de pessoas que compraram Bull Mastiff com esse perfil e devolveram, porque acharam o cão bravo demais. Sério? É porque também tem um fator indivíduo, né? Eu entendo, eu vejo que dentro da criação mesmo do Eli, a gente tem um centro ali de temperamento, mas você consegue no adestramento colocar ele um pouco mais intenso, um pouco mais tranquilo, conforme a necessidade de quem adquiriu o cão, né? Você consegue moldar um pouco o temperamento de acordo com a rotina daquela casa ali. Acho essa uma característica interessante, assim, do Bull Mastiff, que eu vejo também no dog brasileiro, muitas vezes. Elias, agora você me deixou curioso. Tem um grupo de criadores de Bull Mastiff no WhatsApp? Tem quantos membros? Finados criadores, né? Tem quantos membros desse grupo? É bom deixar claro que eu só entrei nesse projeto de criar cães porque eu vi a raça desaparecendo e eu queria dar minha parcela de contribuição, porque realmente para minha vida é só trabalho e gasto. Mas eu encaro isso como um hobby, né? Todo mundo tem um hobby, esse é o meu hobby, criar cães. Mas ao longo dos últimos anos, ou seja, da pandemia para cá, a gente só vem vendo os soldados sendo abatidos. Então a gente tem um grupo, é um grupo que tem criadores e proprietários, mas os criadores quase todos são ex. Eu diria que hoje, investindo na raça, importando indivíduos, produzindo cães, colocando no mercado sob observação, sem dúvida alguma no Brasil, eu seria o primeiro. Sem qualquer pretensão de o sujeito é arrogante. Não, é a realidade. Basta você observar. Não, você é o que está mais investindo na raça. E o que tem mais cães, o que produz mais... Mas tem outros? Tem. Hoje, teria assim uns 4 ou 5 criadores no país. Então para onde? São Paulo, Sul, Nordeste? Tem Belém do Pará, BH, em Brasília. Tem um amigo em Uberlândia que ele volta e meia produz ninhadas. Tem também um canil em Gravataí, do Rio Grande do Sul. Você recentemente cruzou, né? Um dos cães. Não, 2 cadelas, né? Isso, com o cão do André, do Bull Mastiff Durandal. Agora ele está mais focado no Bull Mastiff brasileiro, que é uma raça também bastante interessante. Mas ele tem um padreador lá que é sensacional. Inclusive, hoje, exatamente hoje, a primeira ninhada desse cão com uma outra cadela, que é irmã da minha, está fazendo 1 ano. E aí, um proprietário de um macho que mora em São Paulo publicou lá a foto do cara, 1 ano, 60 quilos. Minha. Caramba. Pra quem não viu... Minha vida não é fácil, não. No nosso canal do YouTube, é só digitar Bull Mastiff, que a pessoa acha, tem lá o maior Bull Mastiff do Brasil, é o Conan. Esse é o maior, né? Assim, é óbvio que tudo quando você fala o maior Não, é o que está valendo o que você fala. Esse é o maior. Exatamente. Pelo menos o que eu saiba, aí eu brinco. Se existe algum maior que se apresente para desbancar e roubar o título, tirar o cinturão. Mas é um lance interessante, porque mesmo sendo um cão grande, é um cão de 72 quilos e é um cão, meu amigo, que tem vídeo, não é eu dizendo. No canal do Instagram lá do André Salgado tem. Ele dando uma disparada que é muito mais rápido, mas é um cão muito ágil. Aí algumas pessoas, mas o Mali é mais rápido. Eu falei, sim, mas ele não vai disputar com o Mali, ele só tem que ser mais rápido que o ser humano, não precisa ser mais rápido que o Mali. Mais rápido que o ladrão. E que uma pessoa com certeza é. E o temperamento desse cão? Muito bom, para guarda, excelente. É o que estava na sua casa, né? É o que está na minha casa. Imenso. Agora, o que é o legal do Bull Mastiff? Por exemplo, eu tiro o Conan do lugar dele, levo para minha casa, é óbvio, eu vou tratar um cara de 72 quilos com muito respeito. Mas eu não fico com medo, por quê? Porque ele é um cão de guarda territorial, ele tá fora do território dele, ele não tem por que ser agressivo ali. Então o Conan ficou lá em casa, nesse período aí de cruzes, mais ou menos uns 10 dias.
todos os dias eu entrava com uma vassoura na mão, porque se ele resolver vir, eu tenho uma arma para me defender, mas ele tinha mais o que fazer, né? tinha mais o que fazer. Tava E ocupado. outra coisa, né? A gente tem que lembrar que cão de guarda, quando tem fêmea no cio, eles ficam meio bobões e só pensam naquilo, né? E quantos filhotes vieram? Cara, nós tivemos 10 filhotes vindos da Bela. Da Juma nós tivemos apenas 4, porque quem está acompanhando a nossa rotina vê que tem uma casa sendo construída ao lado da minha. Então essa rotina de obra, como a Juma é mais estressada, ela tem um temperamento assim mais combativo, ela acabou reabsorvendo. Viriam 8 filhotes, né? Na ultrassom a gente identificou 8 bolsas, mais 4 em reabsorção. 14 filhotes, então. 14 filhotes, exatamente. Que maravilha. E aí, vamos ficar com algum para treinar, Lucão, desses filhotes aí? Tem que ficar com alguns, né? Separar alguns para ficar de olho, né? Lucão, talvez você na próxima, porque essa ninhada eu já vendi. Então tá um bom negócio esse. Hein? Lucão, você que trabalha com a raça direto, se uma pessoa fosse procurar um cão ali, como é que você seleciona um Bull Mastiff? O que você acha que a pessoa tem que encontrar ali no filhote? Eu acho que, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas procurando uma raça e aí começa pela raça e na hora de escolher o criador, ela deixa em segundo plano. Ela só vai naquele criador que está mais perto ou em algum criador que vende mais barato. E eu entendo que o criador é tão importante quanto a raça. E dentro dessa escolha do criador, ela tem que ser uma escolha de confiança também, né? E o criador, por ele estar vendo a ninhada todo dia, acompanhando todos os cachorros ali, eu entendo que ninguém melhor do que ele para poder selecionar um filhote para enviar para um determinado tipo de pessoa que tem uma rotina particular, que tem um grupo familiar montado de uma certa forma, que tem tempo ou não para dedicar para o cachorro. Então, assim, se eu fosse escolher para mim, e é o que eu indico para as pessoas, é procurar um criador que é sério, que é honesto, e confiar na escolha do criador, né? Para ele encaminhar um cachorro adequado para aquela família, né? Porque o que normalmente... Lucão, mas a gente já encontrou o criador. Essa parte você ele. pode pular. Eu quero saber a parte que você está na frente dos 14. O que chama a atenção para você num filhote? Primeiro a segurança, né? Eu acho que um cão que é inseguro, ele não vai conseguir trabalhar muito bem. Você vê até alguns cães que conseguem superar a insegurança por ter um outro impulso mais alto, que faz superar. Mas eu entendo que a segurança é o fator primordial para você ter um cão que vá trabalhar defendendo um território. Ele tem que se sentir à vontade ali, né? Então, observar como o filhote reage a barulhos, a um novo ambiente, você leva ele para um novo ambiente isolado dos filhotes e vê qual a reação dele, se ele fica buscando o dono, se ele explora. É até interessante um filhotinho do Eli, no dia que a gente estava gravando com o Bruno, né, do Santa Morte, o Maxwell Ramos instalou um chicote lá e ele, ao invés de ficar intimidado, ele foi lá cheirar o chicote e brincar com o chicote. É esse tipo de filhote que eu acho interessante. Não tem como a gente fazer uma avaliação em termos de agressão, porque é um impulso tardio que vem com a maturação sexual, mas já dá para ver alguma coisa em termos de nervos, né? Que é uma coisa fundamental dentro do trabalho de guarda. Então, lá na frente a gente vai ter certeza do que é o cão, né? O filhote é uma aposta, né? Não tem como a gente garantir, mas pelo menos elementos básicos ali a gente consegue ver, né? Se o cachorro gosta de usar a boca para interagir, né? Que no final é o que ele vai usar para defender o território, né? Então, você pode agitar um paninho, mesmo que seja dentro de um contexto de caça, mas ali você avalia a luta também do cão, né? Com a persistência dele ali dentro da luta. Ô, Eliezer, pra gente que gosta de cão funcional, que participa de seminário, que treina, a gente vê com muito entusiasmo um projeto como esse. Mas e pro lado das pessoas que estão na criação do Bull Mastiff? O que eles acham do teu projeto? Olha, bem, na verdade, eu acabei me tornando uma pessoa não tão próxima de alguns criadores. É porque, assim, eu parto da premissa de que nós vivemos num país livre. Cada um decide o que quer para a própria vida, desde que não fira o direito do outro. Então, quando eu entrei na raça, eu pensei, bem, a gente precisa melhorar o temperamento desses cães. Eles têm que ser um pouco mais agressivos, sabe? Eles têm que ser mais aguerridos. E a maioria dos criadores, muito focada em exposição, não admitia esse fato. Então, assim, a gente até teve alguns episódios um pouco delicados no grupo.
mas eu não tenho dúvida de que o que eu estou fazendo é o correto na minha visão. E quem compra um cachorro de mim sabe exatamente o que eu estou buscando. Quem quer um cão pet pode comprar um Golden, mas um Bull Mastiff não pode ser um cão pet, no sentido de que aquele cachorro que não faz ameaça alguma a ninguém, que ele ser um cachorro estritamente para companhia. Ok, Eliezer, mas eu quero um Bull Mastiff e quero que ele seja de companhia. Olha, você pode trabalhar isso com ele. Faça uma outra socialização. Você pode usar elementos para que ele fique muito tranquilo na presença de estranhos. Mas, quando você menos imaginar, ele pode atacar alguém, porque isso já aconteceu. O Chico, que foi o primeiro Bull Mastiff que eu tive, eu comprei numa escolha errada e ele veio com criptorquidismo bilateral. É uma anomalia que impede que os testículos desçam para o saco escrotal. E então ele fica um cachorro infértil, ou se ele se reproduzir, ele vai transmitir essa anomalia. Então o Chico é um cão castrado que ele não faz parte da seleção genética do canil. Em algum momento eu até falei com o Lucão, não vamos mais treinar o Chico, porque eu quero o Chico uma espécie de um mascotão, aquele bonachão que todo mundo vai vir aqui e vai passar a mão. Em algum momento, com 2 anos, o Chico começou a despertar. Uma vez eu chamei um entregador de gás e eu sempre tive muita cautela. Essa vez que eu citei do sujeito que veio instalar a cortina foi um vacilo que, enfim, não estava prevendo. Mas sempre que vai alguém eu seguro. O entregador de gás chegou, o Chico foi para cima. Sorte que meu sogro estava segurando e não aconteceu nada. E aí foram episódios. A obra acontecendo, vi um cara lá, ele ia para cima. De repente, o lugar onde ele ficava no canil, a parede é um tom de marrom bem escuro, a parede começou a aparecer toda zunhada. Eu falei, opa, aquele cachorro bonachão não vai poder acontecer. E aí eu falei, Lucão, agora que ele não quer ser o bonachão, vamos botar quente nesse cara para ele morder com força. É o super cão ele. Então assim, eu acho que não sou popular, mas enfim, eu não tenho nenhum problema de desagradar ao clubinho, como eu chamo. E são poucos no mundo que fazem isso. Então, por exemplo, eu já tenho uma associação com a Karina, do Casa Guerra Bull Mastiff, Projeto Guerreiro, nos Estados Unidos. Ela fica, se eu não me engano, acho que no Arizona. E a gente já está conversando para a gente fazer uma importação de um cão dela para cá e no futuro também. Como ela está há mais tempo que eu, então ela tem cães mais maduros para essa finalidade, mas no futuro a gente vai fazer isso. Um sujeito que tem uma fêmea super top no Uruguai me procurou, a gente vai fazer uma cruza dela com o Major. Então, assim, aos poucos, algumas pessoas que estão meio que no anonimato estão começando a me procurar, e o que eu quero, quando eu falo aqui no podcast que são poucos criadores, é justamente porque eu não quero reserva de mercado, eu não quero vender filhote castrado para dizer, não, se for comprar tem que ser comigo. Não, o que eu quero é mais gente. Inclusive fica um convite para quem é de Brasília, que curte a raça, eu preciso muito de um parceiro em Brasília. Uma pessoa que eu possa, eventualmente, quando tiver com um macho lá ensandecido, porque a fêmea tá no cio e eu preciso dormir, cara, pega esse cachorro, fica com ele uma semana, 10 dias, para ver se ele se acalma um pouco e vice-versa. Eu preciso de um parceiro em Brasília. E quanto mais pessoas quiserem criar raça no Brasil, vai ter o meu apoio. Porque o meu projeto não é ganhar dinheiro com isso. Graças a Deus eu estou bem na advocacia. O que eu quero é que o Bull Mastiff se torne um cão que as pessoas conheçam. Porque, infelizmente, não conhecem. Eu já conversei com um veterinário. Olha que veterinário já teria que ser um sujeito muito versado. Veterinário que, quando eu falo, ele acha que é o Mastiff em inglês. Até entender que é Bull Mastiff, vai um tempo. Lucão, ele tocou num ponto interessante, essa questão da maturidade. E eu acompanho você nas redes sociais, vejo você treinando vários cães, inclusive, né, bastante molosso, fila. Tem isso mesmo da maturidade? Esses cães demoram mais para despertar para essa parte de proteção, de guarda? Tem. Inclusive o pessoal me indicou pro Eli como um treinador de molossos, né? Fila. É verdade. Foi um trabalho com fila. O cara, falaram assim, tem um cara que entende de molossos, esse cara é o Lucão. Minha família sempre teve fila, né? Em gerações, e depois foi substituído por mastim napolitano, tudo ali dentro da família, a gente trocava os filhotes, né? Então eu cresci dentro dos molossos, né? Mais pra frente ali, com cães de trabalho, né? Hoje eu tô à frente do Núcleo de Ações com Cães da Secretaria de Justiça, e lá a gente só trabalha com MALI e PA, né? Então a gente
tem essa visão dos lupoides, mas já trago também essa questão dos molossoides, né? Então, existe algumas diferenças, né? Os molossos geralmente têm um desenvolvimento mais tardio um pouco, tem uma outra questão de sensibilidade que a gente tem que observar, e muitas vezes a gente que é treinador traz o viés dos lupoides e tenta enquadrar algum determinado tipo de treino para os molossoides, mas não funciona tão bem. A gente tem que entender as particularidades deles, né? E dentro dos molossos, entender as particularidades da raça, né? Muitas vezes você tem Mali que com 6 meses, com 8 meses, já está um cão super intenso, maduro, e você tem molossos que vão estar prontos mesmo com 3 anos, assim, maduros emocionalmente, né? A gente tem que levar tudo isso em consideração na hora do treino para colocar a pressão adequada para a maturidade daquele indivíduo, né? E não exceder e acabar estragando aquele indivíduo, né? Mas eu acompanho muito os vídeos dos filas, né? De quem são aqueles filas que você treina? De onde é? Tem os filas do onceiro paulista, né? O canil do André Coultre e da Mariana, mas eu tenho trabalhado ultimamente muito com os filas do canil Puro e Moreno, do Marcelo Castro, né? São filas de excelente qualidade, uma genética incrível, são cães realmente perigosos e intensos mesmo. Então eu tenho trabalhado muito com esses cães, com esse tipo de fila, né? Mas já treinei também filas CAFIB, filas CBKC, todo tipo de fila, né? Já trabalhei também. Agora vamos ver o seguinte, então. E essa questão de lupoides e molossos, você tá de qual lado? É difícil. Pelé ou Maradona? É difícil. Olha, falou de cachorro, eu gosto de todos os tipos de trabalho. Eu gosto até de trabalho de busca e salvamento, detecção, eu gosto de todos os trabalhos com cães. Hoje eu tenho uma lupoide, né? Hoje eu tenho um Malinois do Canil Lobos de Odin, do Pedro Canchim, e tenho lá esse lupoide, que é um interesse meu de trabalhar com ela, é uma cadela que já faz detecção, né, para trabalhar com ela na Secretaria de Justiça. Mas eu sempre tive e tenho ainda filas, né, tenho 2 filas ainda do onceiro paulista comigo, fazer guarda da fazenda, né. Eliesley, me diga uma coisa. A importação dos teus cães veio da Argentina. Sim. Os dois? O que você trouxe, o filhote, que o Lucão falou, Isso. e o próximo. É uma fêmea tigrada. A Argentina tem um polo lá de Bull Mastiff? Meu amigo, é tão popular que lá existe exposição especializada. Você tá brincando. Interessante, Exato. hein? Exposição Sabia não. especializada de Bull Mastiff. E é incrível, porque um país tão próximo ao nosso, a raça é absolutamente difundida, um país pequeno, e num país grande como o nosso, com questões de segurança até bastante evoluídas, a raça não é conhecida. Então, é meio que um inconformismo da minha parte. Dizer, não, essa raça tem que pegar no Brasil. Por que não? Mas lá você encontra, num universo tão próspero de criadores, você encontra criadores com a mesma percepção que você de um cão funcional? Não. Na verdade, como eu disse, hoje eu posso contar nos dedos as pessoas que estão pensando assim no mundo. Os cães que eu comprei da Argentina são daqueles menos radicais de exposições. São pessoas que, olha, eu sim envio meus cães para exposição, mas eu faço questão que os meus cães cumpram bem o seu papel enquanto guarda. Tanto é que, assim, a escolha dos filhotes foi feita segundo critérios para guarda. Eu disse assim, olha, você pode pegar o mais feio, se ele for o que tenha melhor temperamento, e melhor temperamento é exatamente na linha do que o Lucão colocou. Um cão que seja seguro, um cão que seja curioso, um cão que dispute recursos. Esse é o cão que eu quero. Então a seleção está sendo feita com base nesse aspecto. Essa fêmea tigrada mesmo, eu assisti a mais de 10 vídeos dela em momentos diferentes. Mandei vídeo para o Lucão. E aí, Lucão, o que você acha dessa cadela? E exatamente tentando trazer esses cães para dentro de uma seleção e a partir deles melhorar as próximas gerações. Eu acho que todo criador ele é um inconformado. Se o criador é conformado, então ele não é um criador, ele é um comerciante de cães. Porque todo criador, ele precisa ter um cão que ele vai perseguir ao longo da vida. Olha, o meu cão ideal está aqui, esse cão eu vou tentar buscar por meio dos cruzamentos e tal. Então, eu trabalho exatamente assim. O Bull Mastiff dos meus sonhos
ele não existe, eu talvez acho que nunca vai existir, porque quando a gente fala de seleção genética, o pessoal tem que entender que não é só selecionar o mais bravo. Eu tenho que selecionar o mais bravo, mas que não seja tão bravo, porque não é a proposta da raça. Mas eu tenho que selecionar um cão saudável. Eu tenho que selecionar um cão que, dentro de parâmetros gerais, ele se enquadre dentro do padrão da raça. A raça é uma raça muito homogênea, são 3 pelagens apenas. É o fulvo, que é aquele amarelo pastel, para quem não conhece, o vermelho e o tigrado. Essas são as pelagens permitidas no Bull Mastiff. E eu quero que meus cães, além de funcionais, sejam bonitos, porque também não adianta... eu posso, como criador, eu posso ter até um cão ou outro que não seja tão bonito, porque eu sei que ele acrescenta temperamento. Mas para a pessoa que vai ter o cão lá na ponta, ela tem que ter um cachorro que se olha e fala, cachorro bonito, imponente, uma cara de malvado. Acho que é isso aí. Ô, Leslie, qual é o perfil das pessoas que compram Bull Mastiff? Já que você agora nadou de braçada aí nas vendas, né? Cara, sou eu. Eu sou o meu cliente. Então é uma pessoa bem-sucedida, inteligente. Olha, acaba que, em função do preço dos cães, assim, a gente acaba realmente... É difícil vender... O preço é só no direct ou você pode comprar? Não, eu posso, eu falo. Inbox. Hoje eu estou vendendo os meus cães entre 7 e 9 mil reais. Aí essa variação depende muito de cada ocasião. Então, assim, acaba que o preço meio que já direciona o público. E por que é esse preço? É bem simples. Eu tenho custos altíssimos e manter meus cães num padrão de qualidade de vida muito alto. E o Lucão não cobra barato de mim, não. Então eu preciso vender. É baratinho. Mas esse pessoal que tá comprando o Bull Mastiff lá, esse cliente, ele já tá identificando esse seu viés funcional ou não? Ou ainda não tá só mesmo pela raça? Não. Dentro do universo das pessoas que me procuram, sabendo o que eu estou fazendo, aí geralmente são pessoas que querem negociar cobertura, até para fazer mix com outras raças. O pessoal do Pit Monster já me rondou perguntando quanto que é uma cobertura e tal. O público, não. O público sou eu lá, quando eu comecei. Geralmente ou é um homem ou uma mulher, mas sempre um casal, mas quem me procura é um deles. Pessoas ali na faixa entre 30 e 45 anos, pessoas que moram em casa, que têm filhos, pessoas que têm uma rotina bastante corrida e querem um cão para a companhia da família e que também possa proteger o território. Inclusive, uma delas, ela tem uma demanda específica. Ela falou, esse cachorro vai dormir no meu quarto, porque ela tem uma filha que ela se separou do marido e aí quer esse cão para segurança e ele vai dormir no quarto com ela. Você recomenda isso? Completamente. Eu só falei para ela tomar cuidado com piso liso e molhado. Porque geralmente dentro das casas é porcelanato. Eu falei, toma cuidado com isso, porque não quer dizer que o cachorro escorregou uma vez e ele vai ficar ruim, mas uma série de escorregões, com o tempo você pode desenvolver displasia. Mas eu recomendo sim, eu acho super legal. Eu não gosto, é pessoal. Meus cães ficam do lado de fora da casa. Agora, quem quer ter o cão dentro de casa... Mas o Bull Mastiff não baba muito, não? Baba. Pra quem tem nojinho, é difícil. Mas... Já tá no pacote, né? Mas assim, é um cão que baba muito, mas ele não baba muito o tempo todo. Então, se você faz exercício físico com ele, sim, ele vai babar muito. Mas, por exemplo, se você tá com ele dentro de casa, quem tá dentro de casa tem que ter ali um certo asseio com o cachorro, né? Então, você chegou dentro de casa, passa um paninho ali, ele descansou, é um cachorro que não vai ficar o dia todo babando, não. Mas eu acho assim, que quem coloca um cachorro de 60 quilos dentro de casa, ele já é uma pessoa que não tem, assim, não tem esse nojinho de, pelo, não sei o quê. Você diz também que tem muita gente na Europa que tá tendo em apartamento. Não, né? é o que mais existe, porque as casas na Europa, geralmente, são pequenas. Você pega aquelas casas na Dinamarca, na Suécia, todas geminadas, a pessoa mora numa casa, mas é uma casa de, sei lá, 80 metros, 90 metros quadrados. Então, na Europa é muito comum o pessoal criar em apartamento. E comer um cão de baixo limiar de excitação, aliás, de alto, né? Ele precisa de um estímulo maior para poder ficar agitado, né? E o pessoal às vezes confunde o tamanho do cão com o tamanho do espaço, né? Isso. O que determina o espaço que o cão tem que viver é o grau de atividade dele, e não o tamanho dele em si, né?
como a Stephanie do Wolf Clan tem 2 pastores alemães em apartamento e super bem, porque dá atividade pro cão, né? Agora, comparando o pastor alemão com o Bull Mastiff precisa de menos exercício Muito ainda. menos. Então, É incrível. Vai bem. Eu pego lá, o Chico, ele passou, por exemplo, quando eu não estou em casa, os cães ficam dentro das áreas. Eu tenho áreas assim grandes, depois o pessoal procurar no Instagram, Bull Mastiff _ Brasil, vai ver como é a nossa estrutura. São áreas assim mais ou menos de 3x4, com grama, enfim. Eles ficam ali o dia todo. Então, por exemplo, quando eu chego, eu não solto todo mundo de uma vez, porque às vezes isso é muito perigoso, como são muitos cães, aí às vezes eles têm ciúme do outro, pode ter uma briga. Então eu vou Achei soltando... que era pro entregador, que é perigoso. Então eu vou soltando em casais. Cara, é incrível. Principalmente o macho, ele tem no Bull Mastiff essa característica. Ele dá uma volta para todo canto, senta do seu lado ali, ele fica. Então as pessoas me perguntam, você precisa ter espaço? Eu digo, olha, se você estiver presente, você vai notar que o cachorro vai ficar com você o tempo todo. Então você não precisa ter espaço. Agora, o outro extremo disso é você manter um cão 12, 15 horas todos os dias numa baia de 1 metro por 3. Aí eu acho ruim. Aí eu vou dizer, não é nem Bull Mastiff, eu acho que... Qualquer cachorro. Não é legal criar. Não é o que eu gosto. Ô, Leslie, tem alguma preferência pela pelagem? As pessoas procuram? Sim. O vermelho é uma cor que especialmente as pessoas gostam. E é uma cor recessiva. E o tigrado? Pouquíssimo. Mesmo? Tanto é que, por exemplo, eu não produzi cães tigrados ainda. Eu acho que eu tive 2 pessoas procurando um tigrado. É mesmo? Mas eu vou dizer, na história do Bull Mastiff, o grande Bull Mastiff quase sempre era tigrado. Porque a cor, para um cão de ronda noturna, uma cor mais escura, é uma camuflagem, né? Eu também penso nisso. A cor tigrada tem essa camuflagem à noite, né, Lucão? É verdade. Você trabalha com cães de guarda. Você vê isso? Engraçado que no fila existiam muitos cães tigrados antigamente e foi se perdendo, né? Hoje em dia tem mais o fulvo, né? E o interessante também é que um cão 100% preto, muita gente acha que ele se camufla melhor do que o tigrado, mas até algumas operações especiais trocaram a farda do preto para o camuflado um tom acima do preto, porque acaba que nunca você está num ambiente 100% escuro. E quando você está num ambiente 100% escuro, qualquer cão desaparece, né? Então aquela cor ali tigrado, escuro, que não é 100% escuro, ela ajuda no cão ali a estar misturado, né? Mas tem a questão também que às vezes a pessoa quer um cão que apareça, né? Que destaque para mostrar intimidação ali, né? Bom que tem essas cores todas aí, né? Para escolher. Eu acho que, assim, quando a pessoa fala, eu quero cães assim para guarda, eu digo, olha, tenha 2. Que eu acho que uma dupla é o número ideal para fazer guarda. Porque assim, um fica escondido, o outro tá aparecendo, aí é um elemento surpresa. Eu acho que um casalzinho sempre vai muito bem. Muitas vezes quando a gente vê relatos de mortes com cães, né? A pessoa o ladrão que entrou e foi morto por cães, geralmente é uma dupla, né? Mas você conhece alguma história? O pessoal gosta dessas histórias. Tem bastante história, né? Tem um amigo meu que faz estatística disso e das raças. Quais os acidentes, quem foi. Vai, momento corte, então, vai. Das estatísticas aí. Isso é o Henricão lá que faz isso. E dentro dessa estatística, o fila brasileiro é o disparado que mais causou mortes em invasores que entraram, né? E a maioria desses acidentes, né, entre aspas, foram com cães sem treino, né? Então tem essa questão também, assim, às vezes a pessoa acha que o cão sem treino morde, mas morde também, especialmente se estiver em dupla, né? Porque um cão dá confiança pro outro, é mais fácil, mais confiante pro cão trabalhar em dupla ali. Ih, Lucão, tô vendo que você quer falar da guarda natural, então, né? É polêmico, Você quer dar seu depoimento da guarda natural, Lucão? Pode falar. Não, é interessante, eu acho um tema interessante, né? Que por um lado, você tem aquelas pessoas que acham que nenhum cão treinado morde, e tem aquelas outras pessoas que acham que o cão precisa ser treinado para morder, né? Então, eu entendo que na experiência da gente com cães normais, comuns, de família, você vê que a maioria dos cães sem treino, a esmagadora maioria deles, realmente não morde sem treino, né? Mas há
cães que realmente mordem. Já tive essa experiência de cães que nunca tiveram treino e morderam, né? Um American Staffordshire já foi o caso. Então, eu acho que tem essa questão realmente de que existem cães que mordem. Só que é um número quase que desprezível, né? O Bull Mastiff é um cão mais refinado que isso. Você quer uma história? Essa história foi contada por uma pessoa que me procurou no Instagram. Ele disse, olha, eu tinha um Bull Mastiff que era super dócil e desde que ele era filhote, eu o acostumei com todo mundo que chegava na minha casa. Amigos, familiares, todo mundo que chegava e tal, e ele ficava muito bem. Um dia, ele rosnou para uma pessoa, era uma festa da firma, ele rosnou para uma pessoa, eu fiquei sem entender aquilo, e aí na hora tirei, separei, ele ficou no canil para evitar um acidente. Tempos depois, eu notei falta de itens, objetos pessoais da minha casa, e logo fiz uma associação, porque ele tinha sido demitido, e o pessoal falou, olha, estava roubando na firma, e aí foram buscar numa história pregressa, era um cleptomaníaco. Que a história também tem histórias. Assim, o que eu quero dizer, aí obviamente que eu tô, não é o Bull Mastiff, mas é porque os cães, eles têm uma percepção que às vezes a gente não entende, né? Poxa, como é que o cachorro identificou isso? Um cachorro que sempre recebeu todo mundo, justo a pessoa que ele não gostou, apresentou esse comportamento. Ah, Elias, isso é provado? Claro que não é. Eu só estou contando uma história que aconteceu. E aí, de repente, quem está me assistindo vai ter várias outras histórias e por aí nós vamos. Quer dizer que o santo dele não bateu com o do cara. O santo não bateu. Falou, sai daqui, ô ladrão. Vai, manda uma história então dessas. Um amigo meu, o Thiago, português, ele me contou de um cara que frequentou a casa dele. Ele cria pastores alemães de trabalho, original Schutzhund. Tem amigo do Léo Sens que veio aqui. Sim. Naquele episódio bem legal que ele gravou aqui. E aí, das pessoas que frequentava a casa dele para prestar serviço, geralmente os cães ficavam tranquilos, mas com um específico, o cachorro cismou, o pastor alemão cismou com ele, e ele teve que controlar o cão ali para ver, né? E ele mesmo já falou isso, quando um cão cismar com alguma pessoa, dá uma atenção específica ali, e aí ele foi puxar a ficha do cara, né? E tinha passado 10 anos preso por estupro, né? Então, eu acho que muitas vezes o cão faz uma leitura do ser humano que a gente até não percebe, né? Faz uma leitura física do olhar ali do ser humano que a gente muitas vezes deixa passar, né? Uma outra história legal sobre Bull Mastiff, o sujeito comentou que quando ele era criança, ele tinha um vizinho que tinha um casal de Bull Mastiffs. E, por sua vez, esse vizinho também tinha crianças que era mais ou menos da idade dele. E ele falou, olha, a gente, na época, né, era muito diferente, né? As crianças ficavam na rua, elas entravam e saíam das casas dos vizinhos. E ele falou que os bulls sempre ficavam muito tranquilos. Podia ser qualquer criança. Chegou no bairro ontem, entrava e saía. Mas nenhum adulto que fosse estranho podia entrar na casa. Chegava para bater palma, o cachorro já ia em cima. Esse relato tá lá no nosso perfil do Instagram. Achei, legal. Interessante isso, né? Interessante a percepção do cão a respeito disso, né? A diferenciação de um humano adulto para um humano menor, né? Não é tão comum assim, né? Normalmente o cão ou quer matar todo mundo ou não mata ninguém, né? Bem interessante essa do Bull Mastiff. Exatamente. Meus amigos, eu sou um fã declarado da raça, já falei, comentei com vocês dois, para mim foi um privilégio recebê-los aqui, não vejo a hora da gente se reencontrar em algum seminário ou fazendo aquele churrasco que o Eli já exatamente, que ele fez pra gente. E agora a gente já está caminhando para o nosso encerramento, quero deixar um presente para vocês. Eu já ensaiei dar esse boné pro Eliezer umas 4 vezes, agora vai estar registrado. Tá aqui, meu amigo. Muito obrigado. Tá aqui o Lucão para os treinos. Obrigado. Valeu demais. Isso aqui bom, que é um presente. Depois a gente coloca. Isso. E vou também te presentear com uma guia unificada da Black Dog, nossa patrocinadora. Relembrando que tem cupom de desconto 10% lá no site, tá aqui na descrição.
vai lá, compra, faz que nem o Eliezer, vai passear. O Eliezer já tem lá na casa dele Black Dog, que ele já, como ele disse, ele é uma pessoa refinada, inteligente, ele sabe o que é bom, ele gosta do bom e do melhor, meu amigo. E sou bem satisfeito eu tenho uma coleira e uma guia da Black Dog, material excelente. Bem reforçado, né? Todo ser humano tem aquela roupa de festa, né? Então, o material da Black Dog é a roupa de festa. Assim, quando eu tenho que exibir os cães, para sair de casa e ir para algum lugar, eu coloco o material para dar aquele trato. É isso aí. Pessoal, valeu. Vocês querem dar a última palavra aí pro nosso público? Deixa teu Instagram, teu Facebook. Não, Facebook não existe mais, né? O Orkut, o MSN também. Eu até tenho Facebook, mas eu não promovo não, porque como eu não uso a rede social, a pessoa manda mensagem lá, eu demoro Fica 2 lá, né? semanas para responder. Aqui nessa câmera, olha só, pessoal. No YouTube, se você digitar Bull Mastiff, fatalmente você vai encontrar o nosso canal. No Instagram, Bull Mastiff _Brasil. No Facebook também é a mesma coisa, mas não mande mensagem lá que pode ser que eu não responda. E eu tô aí para poder mostrar essa raça para você, para fazer com que ela se torne conhecida. Toda vez que a pessoa compra um cachorro, eu digo, olha, a sua principal missão é falar bem dele, para que outras pessoas gostem e tenham interesse em tê-lo. Se vai comprar de mim ou não, não importa. O importante é que a raça se torne conhecida no Brasil e é para isso que a gente está aí. Então é isso. Espero que tenham gostado do podcast. Deixa aqui no comentário qualquer dúvida. Eu venho responder na sequência. Um abraço. Lucão, manda lá a tua rede social para o pessoal conhecer teu trabalho no YouTube. No Instagram é @adestrador_Lucão. No TikTok é Canis Lucas, no YouTube também é Canis Lucas, tem lá no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos lá, os cachorros me maltratando lá, me botando em perigo lá, mordendo, mordida acidental, tem tudo lá no YouTube, dá pra vocês acompanharem lá. No meu Instagram também tem vários vídeos trabalhando com os Bull Mastiffs, e em breve a gente vai soltar mais vídeos também de um trabalho com os Bull Mastiffs na visita do Richard Rasmussen, né? Que a gente foi lá, gravou, tá lá no YouTube também. E a gente fez uma gravação também bem legal do treino, a parte, vai soltar daqui a pouco aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Se você gostou, vai lá, curte, comenta, isso é muito importante. Vamos fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas. Em breve a gente vai estar lá no canal também do Lucão. Vou levar o Ircam morder ele lá também. Acompanha aí. Isso aí. E vamos em frente. Isso aí, um abraço.